Salve galera! No primeiro vídeo de gravitação, no pacote de gravitação, você aprendeu as leis de Kepler, que descreviam o movimento dos planetas. Agora vamos explicar o porquê do periélio para o afélio, o movimento ser retardado, do afélio para o periélio ser acelerado. Isso, quem vai fazer é esse cidadão aqui, ó. Nada mais, nada menos do que Sir Isaac Newton. Vamos pro vídeo, gente! Gente, a lenda diz, né, que Newton estava sentado, todo mundo conhece essa história, estava sentado embaixo de uma macieira e caiu uma maçã. Tá. Qual foi a genialidade dele? A genialidade dele foi perceber o seguinte: a mesma força com que a maçã é atraída, ela tem a mesma natureza da força com que os planetas são atraídos pelo Sol. Essa força, ela surge entre massas e ela é chamada de força de gravitação universal. Então, por exemplo, o que seria essa bola azul? Essa bola azul seria um corpo muito massivo. Por exemplo, um planeta. Planeta Terra. O que seria essa outra massa aqui? Qualquer outra massa. Por exemplo, a maçã. Ok? Então, Newton disse assim, ó, massa atrai massa, massa atrai massa. Então quer dizer que, do mesmo jeito que a Terra atrai a maçã atrai a Terra, ok? Para que essa força se manifeste, não é necessário contato físico entre os corpos. É uma força que atua à distância. A força que atua à distância é chamada de força de campo. A força entre massas, ela pode ser chamada também de força de atração gravitacional, força de gravidade, ou então, para simplificar aqui, força piso. Tá bom? Então, por exemplo, se o peso da maçã é 1 newton, significa que a Terra exerce sobre a maçã uma força de 1 newton na direção vertical, apontando para o seu centro. Ao mesmo tempo, a maçã exerce uma força sobre a Terra, vertical, para cima, apontando para o centro da maçã. Essas forças constituem um par ação e reação. Dersim, então elas têm o mesmo modo? Elas têm o mesmo modo. Ok? Bom, agora preste atenção. A sacada de Newton foi perceber que esta força é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Tá bom? Dersim, então quer dizer que quanto maior a massa, maior a força? Perfeito. Quanto maior a distância, menor a força? Perfeito. Então presta atenção aqui, ó. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Esse Gzão aqui, gente, ele recebe o nome de constante de gravitação universal. Se é universal, vale em qualquer lugar que você tiver. Tá bom? Por exemplo, isola esse Gzão aqui, ó. Então a distância ao quadrado estava dividindo, ela sobe multiplicando, né? As massas multiplicavam e descem dividindo. Tá bom? Então, por exemplo, ó, se você pegar quaisquer dois corpos, por exemplo, um corpo X e um corpo Y, se você colocar a força entre eles, a distância entre eles, a massa deles, vai dar esse valor aqui, ó. Se você substituir esses corpos, por exemplo, por você e por sua mãe, colocar a força de atração entre vocês, a distância entre vocês e a massa de vocês, também dá esse valor aqui, gente. Sério, Dercy? Sério. Se você pegar, por exemplo, a Lua, se você pegar a Terra, se você colocar aqui a força entre elas, a distância entre os centros de massa e a massa deles, dá esse valor aqui, ó. É constante, é universal, então vale para qualquer situação. Tá bom? Dercy, então quer dizer que quando eu estou passando por uma pessoa na rua, vai surgir uma força gravitacional entre a gente? Vai. Nesse exato momento, acredite, você e eu estamos nos atraindo pela força gravitacional. Dercy, você está brincando. Não, é verdade. É verdade. Dercy, então quando eu estou do lado de uma pessoa, existe uma força entre a gente? Existe a força gravitacional. Dercy, então por que um não vai de encontro ao outro, que nem a maçã foi de encontro à Terra? Gente, para que você perceba a manifestação da força gravitacional, pelo menos um dos corpos, ou então os dois,
tem que ter uma massa muito, muito, muito grande. Olha isso aqui, ó. Esse número aqui, ele é um número muito pequeno. Isso permite concluirmos que a força de atração gravitacional é a interação mais fraca que existe na natureza. Tá bom? Para que você possa percebê-la, pelo menos um dos corpos tem que ter uma massa enorme. Tá bom? Gente, ó, deixa eu apagar aqui. Não sei se você notou, mas essa expressão ela é muito, 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 muito parecida com a lei de Coulomb. Olha isso aqui, gente. Dersim, o que é a lei de Coulomb? Gente, é aquela força que surge, é aquela equação que a gente usa para calcular a força que surge entre partículas eletrizadas. Dersim do céu. Essas formulinhas têm a mesma estrutura? Elas têm a mesma estrutura. Ó, aqui eu tenho constante gravitacional, aqui eu tenho constante elétrica. Aqui eu tenho distância, aqui eu tenho distância. O análogo às massas é a carga. Nossa, Dersim, elas têm a mesma estrutura? Tem a mesma estrutura. Mas a constante elétrica, em unidades do sistema internacional, é 9 vezes 10 a nona. Isso faz com que esta interação seja bem mais forte que a gravitacional. Ok? Nossa, Dersim, como as estruturas são parecidas, as estruturas são parecidas. É dessa semelhança aí que surgem teorias que têm como objetivo unificar todas as forças que existem aí na natureza devido à semelhança estrutural aí das equações e dos fenômenos. Lembrando que a força elétrica ela pode ser tanto atrativa quanto repulsiva. Agora a força gravitacional é sempre atrativa, ok? Beleza? Interessante isso aqui, né, gente? Coisa doida, gente. Nossa Senhora. Bom, conclusão. Quem sabe eletrostática sabe gravitação e vice-versa, tá? Ó, não é tão simples assim, né? É jeito de dizer, gente. Por exemplo, ó, suponha que eu dobrasse a distância. Bom, se eu dobrar a distância, mantenho a constante Gzão, não tem nada a ver com a gravidade com 10 lá em 20. 10, pelo amor de Deus, essa daqui é a constante de gravitação universal. Não mexi na massa, eu mexi na distância. Vou chamar a nova distância de D', tá? Beleza. Dersim, o que você vai fazer com a distância? Ah, eu vou dobrar. Então, se antes era D, agora a distância é 2D. Coloca entre parênteses, senão você erra. Senão você esquece de levar o 2 ao quadrado, só eleva o D ao quadrado, aí você erra. Tá? Então, aqui, ó, Gzão. 2 ao quadrado, 4. Ah, olha que interessante, gente. Olha isso aqui, ó. Sabe essa coisa que eu estou circulando aqui? Era a força F. Então fica F dividido por 4. Então peraí. Deixa eu fazer uma tabelinha aqui, ó. Vou fazer uma tabelinha aqui só para você ver. Ó, quando a distância é D, a força é F. Quando eu dobrei a distância, a força ficou dividida por 4. Legal, né? Dersim, e se você tivesse triplicado a distância? Se eu tivesse triplicado a distância, olha o que aconteceria, ó. Aqui apareceria o 3, 3 ao quadrado, aqui apareceria o 9. Então se eu triplico a distância, a força fica dividida por 9. Legal, né? Agora vamos ver se você pegou a ideia. E se eu tivesse quadruplicado a distância, gente? O que ia acontecer? Pensa um pouco. Pensa um pouco. Se você tivesse quadruplicado a distância. De boa, né? Ó. Aí apareceria o 4 aqui. 4 ao quadrado é 16. Aí a força ficaria dividida por 16. Ah, vamos mais rápido então? Dersim, e se eu tivesse multiplicado por 10? A força ficaria dividida por 100. Tá bom? Se você construir esse gráfico, você chega nisso aqui, ó. Existe um filme bem bacana, uma comédia, com o ator Jim Carrey, que ele faz o papel de Deus. O nome do filme é Todo-Poderoso, tá? Aí, sabe o que acontece em determinado momento do filme? Em determinado momento do filme, ele, como ele é todo-poderoso, né? Ele reduziu a distância, no mundo hipotético aí, né? Entre a Lua e a Terra. Ao reduzir a distância,
a força gravitacional aumentou. E é graças a um dos principais fatores do surgimento das marés é a força de atração gravitacional exercida pela Lua. Aí aumenta a força gravitacional, aumenta o puxão que a Lua exerce sobre as marés, sobre as águas, aí surgem as marés. Por isso que tinha, depois dessa cena aí, aparecia lá alguns desastres lá, devido ao aumento inesperado das marés. Tá bom? Beleza? Dá um print aí na tela, dá um print aí na tela. Ó, peraí, printou? Deixa eu apagar aqui, ó. Pronto. Então, o que você tem que saber é isso aqui, ó. A força de atração gravitacional, ou força de gravidade, ou simplificadamente peso, surge entre massas, é sempre atrativa, tem direção que passa pelo centro de massa dos corpos, o módulo é G, emão, eminho, não esquece do desenho, ao quadrado. É uma das mais fracas que existe na natureza. Para ser notada, por nós, pelo menos um dos corpos deve ter massa muito grande. Tá bom? Beleza. Agora, com essa equação aí, gente, a gente consegue explicar, por exemplo, por que rumo do periélio rumo ao afélio a velocidade diminui e do afélio rumo ao periélio a velocidade do planeta aumenta. Quer ver? Deixa eu congelar minha figura aqui. Congelei a minha figura. Pronto. Dersim, o que seria esse vetorzinho aqui que está apontando... Deixa eu pegar aqui, peraí, tem uma legenda aqui, ó. Aí. Opa, cadê? Aí. Deixa eu paralisar aqui. Dercy, o que seria esse vetorzinho aqui, ó? Que aponta para o Sol? Seria a força gravitacional. Dercy, o que seria esse verdinho? O vetor que indica a velocidade do planeta. Tá bom? Quando você decompõe essa força aqui, gente, existe uma parcela dela que tem a direção e sentido da velocidade. Quando a velocidade tem uma força em sua direção, ela vai aumentar. Ah, Dercy, então quer dizer que do afélio rumo ao periélio, existe uma componente da força gravitacional a favor da velocidade. Por isso que a velocidade aumenta, por isso que o movimento é acelerado. Além disso, existe uma componente da força... Opa! Deixa eu paralisar aqui. Existe uma componente da força perpendicular à velocidade. Componente da força perpendicular à velocidade atua como componente centrípeta. Então, nesta posição, a força gravitacional tem uma componente que acelera e uma componente que encurva. Agora, vamos lá, vamos rodar mais um pouquinho. Aqui, gente, nessa posição, ó, a força gravitacional, ela tem uma componente que puxa contra a velocidade do planeta. Por isso que do periélio rumo ao afélio, o movimento é retardado. Além disso, existe uma componente da força gravitacional perpendicular à velocidade, que encurva o movimento. Tá bom? Isso aí pra galera que presta segunda fase, pra galera que presta vestibular mais exigentes aí. Tá bom? Beleza. É Newton explicando as consequências aí das leis de Kepler. Tá bom? Dá para provar isso aqui também por energia, mas não é o caso agora. Bom, vamos fazer o seguinte. Lembra que eu havia dito para você a respeito lá do filme do Jim Carrey? Então, aqui está uma figura ilustrativa representando o processo de formação das marés. Dercy, a que se deve às marés? Deve-se ter um monte de fator aí que interfere às marés, tá? E um deles é o fato da Lua atrair a massa de água do nosso planeta, ok? Isso gera uma espécie de efeito espaguete. Isso espicha a água, gerando dois gojos. Nos lugares em que ocorre o aumento do nível da água do mar, nós temos a chamada maré alta, tá bom? Dercy, a causa da maré devido à Lua prevalece sobre a causa da maré devido ao Sol? Sim, porque a Lua está mais pertinho da gente. Fechou? Tá. Bom, vamos dar uma olhada aqui nesse exercício aqui, gente. Nesse exercício, o cidadão vira pra gente e diz assim, ó. Uma estátua do cosmonauta russo Yuri Gagarin, muitas pessoas, tive muitos amigos chamados Yuri, graças a esse cara aqui, ó. Será instalada em Londres por um ano a partir de julho para marcar os 50 anos de sua viagem pioneira ao espaço. Tá. Mais do que uma homenagem ao cosmonauta russo, talvez os ingleses queiram manter viva a memória de que foi graças aos seus estudos sobre gravitação
realizado pelo físico inglês Sir Isaac Newton, que se viabilizou a ida do homem ao espaço. Sobre as conclusões newtonianas, analise. Vamos lá. A força da gravidade é uma interação à distância existente entre corpos que possuem matéria e que cessa, quer dizer, para, completamente quando uma espaçonave entra em órbita. Gente, se a espaçonave entrou em órbita, existe alguém para encurvar o movimento. Então, existe alguém aí exercendo força sobre o satélite, ok? Então, ela não para de existir. Ela diminui com a distância, mas não para de existir. Mas não para de existir, tá? Então, é falso. Beleza. Então, se a primeira é falsa, elimina a C e a E. Beleza. A força gravitacional obedece às mesmas estruturas matemáticas que definem a força eletrostática entre as cargas. Sim, a lei de Coulomb, aquilo que eu comentei. E dessa forma, tem sua intensidade diminuída com o quadrado da distância entre os corpos. Perfeito. É só você pensar na fórmula, tá? Já daria para responder. Mas vamos continuar. Como não podia deixar de ocorrer, a força gravitacional está de acordo com as 3 leis da mecânica. E, como fruto dessa concordância, pode-se afirmar que atraímos o planeta Terra para nós com a mesma intensidade que o planeta Terra nos atrai para ele. Sim, o para ação-reação tem o mesmo modo. Beleza? Bom, a segunda questão que eu quero fazer com você fala assim, ó. No dia 27... deixa eu pegar minha caneta marca-texto aqui. Aí. No dia 7 de fevereiro, pertinho do meu aniversário, eu faço dia 5, gente. De 84, eu sou de 82. No dia 7 de fevereiro de 1984, a uma altura de 100 km acima do Havaí e com uma velocidade de cerca de 27 mil km por hora, Bruce McCandless, saindo de um ônibus espacial, sem estar preso por nenhuma corda, tornou-se o primeiro satélite humano. Cê é doido, velho. O cara saiu, cê é doido. Sabe-se que a força de atração F entre o astronauta e a Terra é proporcional... ele deu a fórmula. Em que M é a massa do astronauta, Emão é a massa da Terra e R é a distância, tá? Eu havia chamado a distância de D, ele chamou de R, não tem importância, tá? Bom, considerando outro astronauta de massa 2/3 do anterior e a distância o dobro da anterior, o que acontece com a força? Esse é o exercício mais clássico relacionado com esse assunto, viu, gente? É muito importante que você saiba fazer esse tipo de exercício. Bom, vamos lá. Em um primeiro momento, a força era dada por Gzão, Emão e Mio dividido pela distância ao quadrado. Como ele chamou a distância de R, eu vou concordar com ele, vou chamar a distância de R também, tá bom? Agora, olha o que vai acontecer. A força vai mudar. A nova força eu vou chamar de F'. Dercy, mudou o Gzão? Claro que não. O Gzão é uma constante gravitacional universal. Constante de gravitação universal. Ele não muda. Emão é a massa da Terra, não muda. Agora mudou o satélite, ou melhor, mudou o astronauta, então a massa muda. A nova massa é M'. Mudou a distância também. Tá? Vamos lá? No lugar da nova massa, eu vou colocar 3 eminhos dividido por 2. No lugar da nova distância, eu vou colocar o dobro da anterior. Tá bom? Gente, vamos fazer o seguinte. A ordem da multiplicação não importa, tá? Então, esse 2 dividido por 3, eu coloquei aqui na frente, ó. Aqui embaixo, 2 ao quadrado é 4. R1 ao quadrado é R quadrado. Tá bom? Agora vamos fazer o seguinte. Em cima não tem o que resolver. Embaixo, como é multiplicação, é só você fazer 2 vezes 4, acaba dando 8. Essa coisa vermelha que sobrou aqui era a força anterior, ó. Pronto. Então a nova força é 3/8 da força antiga. E isso aí está na sua alternativa B de bola. E por último, como não poderia deixar de ser, a ela aí, ó. Elegantérrima FUVEST. Olha o que ele falou, ó. A razão entre as massas de um planeta e de seu satélite é 81. Então tem a massa do planeta dividido pela massa do satélite dá 81. Beleza. Um foguete
está a uma distância rão do planeta. E a uma distância r do satélite. Qual deve ser o valor da razão? Tá faltando aqui, ó. Tá faltando um pedaço aí, gente, ó. Tá? Ó, faltou colocar aqui, tá bom? Então você coloca o que ele quer saber. Dersim, tava no original da FUVEST? Tava. É que a fonte que eu peguei não tinha, como já estava colado aqui, eu preferi corrigir aqui, ó. Então ele quer saber qual é o valor da razão rão dividido por r. Vixe. Dersim, não entendi nada, calma. Eu também, se eu não desenhar, não consigo entender isso aí não, tá? Primeiramente, grifa os dados que ele deu. Lembra que ele havia dito? Ó, se você pegar a massa do planeta e dividir pela massa do satélite, dá 81. Vamos desenhar? Lá vai, ó. Ele quer saber qual é o valor dessa razão para que a força resultante sobre o foguete seja nula. Dersim, como você sabe que a força resultante sobre o foguete vai ser zero? Porque elas vão se equilibrar. Vamos desenhar, vamos desenhar. Desenha o planeta. Tá aí. Faz de conta que fosse a Terra. Desenha um satélite desse planeta. Aí, o verdinho. Faça de conta que fosse a Lua. E o foguete está entre eles. Beleza. Então, esses são os 3 astros que ele disse. Bom, a distância entre o planeta e o foguete, ele disse que era rão. A distância entre o satélite e o foguete, ele disse que era r. Pronto. Viu como vai começando a clarear? Vamos lá? Eu quero analisar o foguete. Então, você vai colocar as forças sobre o foguete. Vamos lá. O planeta atrai o foguete. Essa é a força que o planeta exerce sobre o foguete. O P é de planeta e o F é foguete. Como é uma força atrativa, o planeta está puxando ele para a esquerda. Bom, o satélite também atrai. O satélite puxa o foguete para a direita. Esta é a força que o satélite exerce sobre o foguete. Tá bom? Então, o planeta atrai para a esquerda, o satélite atrai para a direita. Para poder se equilibrarem, essas duas devem apresentar o mesmo módulo. Vamos lá. Força entre o planeta e o satélite. Gzão, emão, eminho, não esquece do Dzinho. No lugar da distância, eu coloquei o R. Tá? Beleza. Como eu estou colocando aqui a força entre o planeta e o foguete, eu tenho que usar a massa do planeta e do foguete. Do lado direito, como eu estou calculando a força entre o foguete e o satélite, eu tenho que usar a massa do foguete e a massa do satélite. Tá bom? Olha que interessante. O M', que é a massa do foguete, aparece dos dois lados. Você vai poder cortar o Gzão também. Multiplicando isso em cruz, ó. Multiplicando isso aqui em cruz, olha o que vai restar. Dei uma limpada, né? Cortei aqui. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu estou aparecendo aí, ou se eu não estou tampando aí. Não, eu estou longe aí, né? Estou longe aqui, ó. Opa, aqui, ó. Aí. Estou longe aí. Ah, isso. Estou longe. Às vezes eu te tampo aqui. Então, aí, deixa eu voltar aqui pro... Aí. Bom, agora eu vou fazer assim, ó. Esse rão ao quadrado, ele subiu multiplicando. Por isso que veio parar aqui em cima. Esse eminho desceu dividindo. Por isso que veio parar aqui embaixo. O que é emão dividido por eminho? Emão dividido por eminho, gente, é 81. Extrai a raiz quadrada, portanto, a razão que ele havia pedido é 9. Ok? Gente, olha quanta elegância tem esse exercício da FUVEST. Exercício top, exercício diferenciado, aplicação das leis de Newton, equilíbrio, interpretação de texto. Ó, FUVEST, parabéns. Em um só exercício você conseguiu explorar muita coisa. Ok? Gente, ó, a minha missão aqui é te ensinar a pescar, ok? Então, eu te dei o resumo teórico, fiz 3 exemplos, ó, tem mais 3 exemplos aí, viu? Tem um da UFO aí,
bem bonitinho. Tenta fazer ele depois. Eu coloquei a resolução aí pra você, ó. Tem um do Enem também aí, tá? Tenta fazer ele depois. Eu coloquei a resolução pra você, ok? Obviamente, não vou fazer todos aqui. Porque se eu fazer todos, ao invés de te ajudar, eu te atrapalho. Igual na academia. Você paga a academia para o personal treinar para você? Espero que não. Beleza? Gente, obrigado pela sua atenção e assista aos demais vídeos aí. Beleza? Ó, gravitação é um assunto importantíssimo. Bons estudos para vocês e até a próxima, gente. Fique com Deus. Tchau.